Primeira leitura. Livro do profeta Jeremias. A palavra do Senhor foi-me dirigida, dizendo: Vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. Isto diz o Senhor: Lembro-me de ti, da afeição da jovem, do amor da noiva, de quando me seguias no deserto, numa terra inculta. Israel, consagrado ao Senhor, era como as primícias de sua colheita. Todos os que dele comiam pecavam. Males caíam sobre eles, diz o Senhor. Eu vou introduzir numa terra de pomares para que gozasseis de seus melhores produtos. Mas, apenas chegados, contaminastes o país e tornastes abominável minha herança. Os sacerdotes nem perguntaram onde está o Senhor. Os versados na lei não me reconheceram, e os chefes do povo voltaram-me as costas. Os profetas profetizaram em nome de Baal e correram atrás de coisas que para nada servem. Os céus, espantai-vos diante disso, enchei-vos de grande horror, diz o Senhor. 2 pecados cometeu meu povo. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas defeituosas que não podem reter água. Palavra do Senhor. Em sintonia com a reforma deuteronomista iniciada por Josias e no estilo dos profetas anteriores, especialmente Oséias, Jeremias pronuncia o seu primeiro oráculo. Chamado a ser profeta entre as nações, começa por Jerusalém, coração de todo o mal. Exprime-se usando o gênero literário da aliança e da sua ruptura, vigente no direito internacional do tempo. Convoca o acusado e testemunhas, faz uma revisão histórica dos favores, do elenco das obrigações e pronuncia um ultimato ou declaração de guerra. Pela boca do profeta, Deus coloca Israel perante as suas responsabilidades e pede-lhe contas pela sua infidelidade à aliança. Deus recorda-se do tempo do êxodo e da estadia no deserto, tempo idílico de comunhão, quando o povo respondia com docilidade e obediência ao seu amor absoluto. Por seu lado, Deus sempre tutelou Israel, sua propriedade, e fiel à promessa, conduziu-o à terra rica e fértil de Canaã. Mas Israel, posto em segurança, abandonou a Deus e profanou com o seu pecado a terra santa que habita. Os primeiros a atraiçoar a aliança, virando-se para os ídolos, foram os chefes e guias do povo, isto é, os reis, os sacerdotes e os profetas. Por isso a criação inteira é chamada a testemunhar o absurdo de um povo que, tendo feito uma experiência tão íntima e profunda da vida de amor e de comunhão com Deus, se voltou para os ídolos. Era como abandonar uma fonte de água viva para ir beber em cisternas defeituosas.